Falar a verdade, minha vida melhorou bastante, a minha e minhas filhas. Porque há 8 anos antes, eu não tinha oportunidade de ter cursos e ter profissões. Antes, eu era manicure, dei um tempo para procurar fazer curso, para ter uma profissão. Estou com 4 meses de empresa. Estou gostando muito. Estou mostrando que as mulheres podem fazer serviços que só era para os homens. E antes disso aí, do governo Lula, eu não tinha essa oportunidade de chegar e conseguir essas coisas que hoje eu consegui. Nós chegamos em 2010 com a classe D tendo mais estudantes universitários do que a classe A. São mais de 700 mil universitários da classe D de 2002 para cá. Isso significa mais de 100 mil universitários por ano. E cada ano de estudo significa 15% a mais na renda. Ou seja, você tem a base da pirâmide de renda brasileira mais escolarizada e com uma perspectiva de futuro de geração de renda melhor do que em 2002. O investimento na educação durante os últimos 8 anos levou o governo federal a inaugurar 14 novas universidades e 214 escolas técnicas. Além da criação de programas como o ProUni, o governo Lula lançou o Fundeb em janeiro de 2007, que aumenta em 10 vezes o volume anual de recursos federais e financia todas as etapas da educação básica. Como eu não tenho muitas condições financeiras de pagar uma faculdade, eu optei por fazer o Enem para poder conseguir uma bolsa integral. E é aí que entra uma das maiores crises da educação no governo Lula. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado para ser uma avaliação unificada nos processos seletivos das universidades públicas federais. Mas em 2009 e 2010, a prova se tornou motivo de vergonha para o Ministério da Educação. Em 2009, um escândalo. O roubo das provas na gráfica responsável pela impressão adiou a aplicação do Enem em 30 dias. Com isso, muitas universidades deixaram de aceitar o exame como parte da nota de corte. Em 2010, outra falha grave na gráfica responsável. Desta vez, 33 mil provas foram impressas com erros de montagem e uma nova data teve de ser agendada para que estudantes prejudicados refizessem o exame. Há 8 anos a gente não tinha a situação financeira que a gente tem hoje, assim, de comer melhor, vestir melhor, entendeu? Viver melhor. Eu consegui fazer uma viagem para Porto Seguro, de avião, família. A gente ficamos lá uma semana, no hotel, entendeu? Consegui levar um dinheiro para gastar lá. Então, assim, de 8 anos para cá, a vida melhorou bastante. Logo no início do segundo mandato, em janeiro de 2007, o presidente Lula lançou o mais ambicioso programa de investimento de seu governo, o Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC garantia recursos até 2010 para obras de infraestrutura em transportes, moradia, energia e saneamento. O orçamento era de 500 bilhões de reais. Quando falamos em acelerar, não se trata, como dizia aquela antiga canção da Jovem Guarda, de entrar na Rua Augusta a 120 por hora. O último balanço do andamento das obras do PAC aponta que pouco mais de 50% do que estava previsto foi concluído. Habitação e saneamento foram os setores que mais progrediram, com mais de 69% de conclusão. Todas as obras do PAC têm que estar no mesmo software, todo mundo com a mesma informação, para que não haja nenhuma distorção. Entraves ambientais e a paralisação de muitas obras já em andamento contribuíram para o resultado abaixo do esperado. Encontraram do lado do túnel uma perereca. E aí resolveram fazer um estudo para saber se aquela perereca estava em extinção. Sabe quantos meses demorou para descobrir que a perereca não estava em extinção? 7 meses a obra parada. Eu não quero que a gente mate um passarinho, eu não quero que a gente mate um calango, eu não quero que a gente mate uma cobra. Agora, eu não posso deixar o povo pobre morrer de sede e de fome.
o principal animal e extensão no mundo é os seres humanos. Em março deste ano, o presidente Lula lançou o PAC 2, que prevê ações para os anos de 2011 a 2014. Para esta nova fase do programa, o investimento previsto é de R$ 1,6 trilhão em áreas como moradia e saúde. A gente nunca imaginamos que a gente pudesse comprar uma casa, tanto que a gente ia casar. Dia 22 de fevereiro, a gente comprou uma casa, dia 5 de novembro, conseguimos entrar e comprar a casa, entendeu? Foi uma surpresa mesmo, foi no susto. E tudo deu muito certo, tudo foi muito certo, entendeu? Com as condições de vida que a gente tinha 8 anos atrás, a gente nunca ia conseguir. Que nem comprar uma geladeira, entendeu? Arrumar a casa bonitinha, porque a casa era horrível, era invadida, né? E o próximo sonho agora é comprar um carro, entendeu? Só estamos esperando mesmo pagar uma dívida, porque era para comprar agora, mas vamos, né? Esperar mais um pouquinho para janeiro comprar um carro. Dá para sonhar sim, cheia de planos. Em questão de relações internacionais, não podem existir consensos, porque as relações internacionais, por sua natureza, são absolutamente complexas. Então, no plano das relações internacionais, e o Brasil já era conhecido, mesmo nos momentos difíceis, por ser um país independente em termos de relações externas, o Brasil fez muito bonito e fez história. O Brasil é um gigante. Em território, ocupa metade da América do Sul, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É o 5º maior país do mundo e também, por isso, quer jogar na primeira divisão. Participar das principais mesas de negociação. Aprovamos um plano de mudanças climáticas que prevê a redução de 80% do desmatamento da Amazônia até 2020. O presidente Lula deixou claro, desde o início do primeiro mandato, que iria lutar para conseguir um assento permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Eu acho, por exemplo, que a ONU precisa de uma reforma no Conselho de Segurança e que seria razoável que o Brasil estivesse num lugar do Conselho de Segurança. Mas, muito melhor do que dizer exigimos, queremos um lugar no Conselho de Segurança da ONU, queremos uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Quando tiver essa reforma, será razoável que o Brasil seja considerado. Esse espaço, por enquanto, não foi conquistado, mas o empenho de Lula em se posicionar em assuntos internacionais deixou marcas inquestionáveis. Lula é considerado hoje um dos líderes mais influentes do mundo. Primeira reunião do G8, onde estavam os 8 homens mais importantes do mundo, né? Que ele foi meio ressabiado. Era a primeira vez que foi como convidado, né, desse G8. Mas chegando lá, conversando com um, com o outro e tal, descobri que nós temos um grande país, né? Eu não devo nada para eles, eles não devem nada para mim, então resolvi tratar igual. Em 2008, foi escolhido pela revista americana Newsweek a pessoa mais poderosa da América Latina. No ano seguinte, foi considerado o Homem do Ano pelos jornais Le Monde da França e El País da Espanha. Para o britânico Financial Times, Lula foi uma das 50 pessoas que moldaram a década pelo seu charme e habilidade política e também por ser o líder mais popular da história do país. Também foi condecorado pela Organização das Nações Unidas como campeão mundial na luta contra a fome e a desnutrição infantil. Já receberam este prêmio, entre outros, o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e o rei Juan Carlos da Espanha. E na revista americana Time, figurou como um dos 25 líderes mais influentes do mundo em abril de 2010. Tudo que ele criticou antes no Fernando Henrique, que ele viajava muito, né? Que ele passava muito tempo fora do Brasil, que ele usava os recursos lá do Planalto para fazer jantares e tal. O Lula fez tudo isso e muito mais. Os primeiros passos fora do país já revelaram algumas intenções do presidente. Consolidar as relações com os países latino-americanos e africanos, fortalecer o Mercosul e atuar como mediador em conflitos e tensões internacionais. Hoje, o Brasil tem um papel relevante nos principais fóruns do mundo. E Lula, com seu jeito despojado e discursos contundentes, se transformou em uma figura emblemática. Mais popular.
A impressão de uma nova marca brasileira nas relações internacionais teve um custo. Em 8 anos de governo, Lula viajou para 87 países e passou 470 dias no exterior. Entre os destinos estão muitos países do Oriente Médio e da África. Ninguém come minério de ferro, ninguém come chip, ninguém come telefone celular. Nós comemos comida. E quem tem mais solo e água do que nós? Na América Latina e na África. Representantes de grandes empresas brasileiras se reuniram no final da tarde com o presidente Lula para discutir projetos de investimento em Moçambique, desde a construção de linhas de transmissão de energia até estradas em províncias distantes. O preço de ter uma voz atuante na política externa foi cobrado pelos concorrentes. A diplomacia lidou com ameaças veladas, violações de direitos humanos e muitas críticas. O Brasil tem uma Constituição com uma série de valores, que são valores muito importantes, de defesa da liberdade, defesa da democracia, defesa dos direitos humanos. Esses valores seriam um ativo nosso na política internacional, um ativo moral, um ativo de valores. Eles foram sendo desperdiçados ao longo do tempo e hoje eles precisariam ser recuperados. A diplomacia brasileira chegou a ser alvejada. Alguns casos ganharam as manchetes pelo mundo. Um deles foi o asilo concedido a Cesare Battisti em 2009. Preso no Brasil em 2007, Battisti é um ex-ativista italiano acusado do assassinato de 4 pessoas na década de 70. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição de Battisti para a Itália, mas não resolveu a polêmica. A palavra final ficou para o presidente da República, que optou pelo veto. Mais polêmica. Em junho de 2009, o então presidente de Honduras, Manuel Zelaya, foi derrubado por um golpe militar e obrigado a deixar o país. Segundo os golpistas, Zelaya, que governava desde 2006, pretendia fazer uma consulta popular para mudar a Constituição e poder se reeleger. Ele foi substituído pelo presidente do Congresso, Roberto Micheletti, que emitiu uma ordem de prisão contra Zelaya, caso voltasse ao país. Em setembro, Zelaya pediu refúgio na Embaixada Brasileira de Tegucigalpa, onde ficou abrigado por 4 meses. Apesar da preocupação do governo brasileiro, a crise de Honduras vai merecer apenas uma menção no discurso que o presidente Lula fará amanhã na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. A comunidade internacional exige que Zelaya reassuma imediatamente a presidência de seu país. O Brasil não tinha nada que se meter nesse conflito interno, a não ser para afirmar certas posições consensuais, que foram as posições da Organização dos Estados Americanos sobre aquele conflito. Mas ele não tinha nada que transformar ou aceitar a transformação da sua embaixada numa plataforma de intervenção nos assuntos internos. Depois teve uma na cidade interior do México. Acabou a reunião, eles abrem as portas, né? E entram os assessores. Né? Continuava conversando com o Bush num canto, só os dois, né? É estranho, não tinha intérprete, não tinha nada, e os dois falavam e riam. Eu falei, pô, mas que língua aqui, né? Aí chegou no avião, eu perguntei para ele, né? Paulo, como é que você estava se entendendo com o Bush? Queria ser... Eu falei, pô, você é ignorante pra caramba. Você sabe que o Bush é do Texas? O Texas fica do lado do México. Ele, antes de ser presidente dos Estados Unidos, o único país que ele conhecia era o México. Então, ele fala um pouco de espanhol, eu falo português, um pouco de espanhol, então aí dá para conversar. Aí eu queria saber o que eles estavam conversando, que eles riam. Tá, isso eu não posso dizer, isso é conversa de chefe de Estado. Com os Estados Unidos foi um período de tapas e beijos. Como seria bom, como seria bueno que um negro fosse eleito presidente, fosse elegido dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos. Obama, que também é dado a quebrar o protocolo, retribuiu a gentileza e em diversas ocasiões elogiou o presidente brasileiro. Mas a relação entre os dois governos teve dias piores. Na Convenção do Clima em Copenhague, Lula e Obama ocuparam lados opostos. Ao se aproximar do governo iraniano, Lula criou um grande mal-estar com os americanos. Enquanto boa parte da comunidade internacional desconfia do programa nuclear do Irã, o presidente Lula tentou fazer um acordo com o presidente Mahmoud Ahmadinejad. Em 17 de maio de 2010, o impensável aconteceu.
Brasil, Irã e Turquia assinaram um acordo histórico, o envio de urânio iraniano ao território turco para receber em troca o produto enriquecido. O Brasil tem mostrado a que veio, ou seja, tem dito, nós somos uma nação independente, fazemos questão de ser uma nação independente, seja no plano diretamente relacionado com os Estados Unidos, mais América Latina, ou seja no plano completamente internacional. Mas a vitória diplomática não foi bem recebida. Pelo contrário, as grandes potências desacreditaram e invalidaram o acordo. Qual era o grande problema do Irã? Era que ninguém conseguia fazer o Irã sentar na mesa para negociar. O Brasil precisa tomar cuidado porque tem coisas que as nossas pernas alcançam. As nossas pernas alcançam muito bem a América do Sul, as nossas pernas alcançam certas partes da África, as nossas pernas alcançam todos os grandes debates comerciais e econômicos internacionais. Mas as nossas pernas não alcançam a paz no Oriente Médio. O vírus da paz está comigo, acho que quando eu ainda estava no útero da minha mãe. De todos os avanços feitos pela política externa do Brasil nos 2 mandatos, foi na América Latina que o presidente Lula mais fortaleceu a importância diplomática do país. Foi aqui também que acumulou algumas derrotas. Depois de investir 3,5 bilhões de dólares na Bolívia, a Petrobras teve suas usinas nacionalizadas por Evo Morales, sem a devida resposta diplomática. Uma das relações mais instáveis de Lula com um líder internacional foi com o venezuelano Hugo Chávez. Nesses 8 anos, foram encontros e desencontros entre os dois, mas Lula fez questão de manter uma estreita ligação com o mais radical dos líderes sul-americanos. O governo brasileiro se esforçou para aproximar os 2 países e aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul. Porém, algumas posições de Chávez desagradaram Lula. Enquanto o presidente brasileiro busca o consenso e a integração entre os países da América do Sul, Chávez chegou a cortar relações com a Colômbia, criticar o uso do etanol brasileiro como combustível e influenciar a nacionalização dos recursos naturais da Bolívia. A participação brasileira em assuntos internacionais foi além dos acordos diplomáticos. No início de 2004, o governo Lula enviou 1.200 militares brasileiros ao Haiti para integrar as forças de paz lideradas pela ONU. Em 2008, voltou a enviar tropas para ajudar na reestruturação do país. O objetivo principal era manter a paz e a estabilidade. E os militares brasileiros tiveram êxito em sua missão. Lula vem ressaltando que toda ajuda internacional ao Haiti deve necessariamente passar pelo governo local. Uma garantia, na opinião dele, de que a soberania haitiana será preservada. A experiência no Haiti garantiu treinamento específico para operações similares em áreas de violência urbana. As lições foram usadas com sucesso na ocupação do conjunto de favelas do Alemão, no Rio de Janeiro. No início de 2010, um terremoto devastou o Haiti, em especial a capital Porto Príncipe, e matou mais de 220 mil pessoas. Entre elas, a sanitarista e coordenadora da Pastoral da Criança, Zilda Arnos. 18 soldados brasileiros também morreram na catástrofe. Nos últimos 2 anos do governo Lula, essa imagem brasileira lá fora começou a piorar. Começaram a sair vários artigos em órgãos importantes, de formadores de opinião, na Europa, nos Estados Unidos, dizendo, bom, mas afinal qual é a do Brasil? Afinal, por que uma aproximação com um regime como o de Mahmoud Ahmadinejad? Afinal, por que dizer que os presos políticos de Cuba são iguais aos presos comuns brasileiros? Qual é o sentido disso? Ele vai inaugurar uma placa, não é o prédio, é a placa, é a pedra fundamental. Ele faz um discurso, porque para ele não há uma dissociação entre o comício, o palanque e a atividade administrativa e tal. Para ele é tudo a mesma coisa. E tudo é espetáculo, né? Ele é o primeiro presidente brasileiro do espetáculo. No esporte, um período de conquistas e novidades para o Brasil. César, Daiane, Isabel, Natália, jovens atletas, novos nomes que conquistaram o coração dos torcedores. Ganhamos!
No primeiro mês de governo, Lula transformou o Ministério do Esporte em pasta independente. Em 2005, lançou o programa Bolsa Atleta, que buscava dar condições a esportistas de alto rendimento para se dedicar exclusivamente aos treinos e às competições. É lógico que um patrocínio de uma estatal empurra, é lógico que isso tudo a gente tem que somar. Isso tudo é uma vontade política do presidente. Que o presidente, todo mundo sabe, ele é fanático por esporte, não é só o futebol. Ele, quando tem a sua folga, ele vai ver eventos, ele vê futebol de salão, ele adora o Falcão, ele adora ver o Falcão jogar, ele adora a seleção brasileira de vôlei, ele conhece qualquer jogador, qualquer atleta, qualquer nadador, ele sabe o nome de todo mundo e gente que vem da base. Em 2007, depois de 44 anos, o Brasil voltou a receber os Jogos Pan-Americanos. O Rio de Janeiro, cidade-sede, ganhou uma arena poliesportiva de última geração, o Estádio do Engenhão, considerado na época o mais moderno do país, e o Parque Aquático Maria Lenk. Na abertura, 90 mil pessoas nas arquibancadas do Maracanã e um duro momento para Lula. O presidente foi recebido com vaias do público. Mesmo com muitas críticas, a realização dos Jogos Pan-Americanos deu força à difícil campanha de trazer para o Rio a Olimpíada de 2016. Sim, nós podemos e vamos realizar essas Olimpíadas. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro desbancou as candidaturas de Chicago, Tóquio e Madrid, tidas como favoritas. Eu chorei agora porque não tive coragem de chorar na hora da apresentação. 2 anos antes, o Brasil já havia garantido mais uma grande conquista, a Copa do Mundo de 2014. 2014, to the country, Brazil. Através do apoio do presidente Lula, que disse, vamos fazer a Copa do Mundo. Vocês têm o meu apoio, o apoio do governo, o apoio do Congresso, o apoio de todo mundo. O gol foi exatamente ter essa perseverança em trazer os grandes eventos internacionais para cá, porque o legado que vai ficar disso é muito grande. O que Lula fez, e é isso que gerou nele, né, essa grande expectativa, né, de positividade, é ele ter anunciado um horizonte. Quase que dizendo, gente, pode ser assim, vamos fazer e vamos sustentar desse modo. Ele é extremamente honesto e transparente. Eu acho que as pessoas notam isso, por isso que gostam dele, sabe? Ele sabia um dia, no Natal passado, que ele estava sendo fotografado, ele botou uma caixa de isopor na cabeça com latinhas de cerveja e de calção na praia e saiu andando. Ele sabia que aquilo ia para a internet, para os jornais. Aquilo é ele não está fazendo pose. E eu acho que as pessoas percebem, isso compõe aí esse carisma dele. Eu não tenho nem palavras para falar, que são tantas coisas que eu não tenho nem palavras para falar. É tanto que eu comprei um DVD falando da vida dele, do filme. Tá aí. Só que eu não gostei, que eu queria que tivesse continuação, mas não teve continuação. Um líder carismático por natureza. Um político que desperta emoção em qualquer público. Até aí, nenhuma novidade. O que pouca gente imaginava e nem as pesquisas apontavam era a capacidade de Lula de transferir popularidade. Contra a vontade de muita gente, ele teimou e conseguiu realizar o maior objetivo do último ano de mandato: eleger a candidata Dilma Rousseff. A seguir, nós vamos relembrar os detalhes da sucessão presidencial e conhecer o legado de Lula para Dilma. Até já! Independentemente dele. Ele nunca foi um revolucionário de esquerda, ele não é isso. Ele é um governo que refundou o Brasil. Ele é o primeiro presidente brasileiro do espetáculo. Um fenômeno em processo. O Lula deu um caráter humano para a discussão da economia. O que ninguém ficará, ninguém, é indiferente. Eu acho que ele só chegou onde chegou e fez o que fez porque é teimoso. Ele é maior que a sua própria figura e que o seu governo. Ganho como meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país.
E eu sei que não posso errar. Qualquer um pode errar. Eu sei que eu não posso errar. E quem tem mais solo e água do que nós? Ô, Bucho, o problema é o seguinte, meu filho. Agora que a gente tá crescendo, vocês vêm atrapalhar, pô. O único dia que não tem problema é o dia da posse. Ninguém nunca mais ouve duvidar da classe trabalhadora. Nunca antes na história deste país, uma mesma frase foi tantas vezes repetida pelo presidente da República. Nos últimos 8 anos, plateias em todo o Brasil se acostumaram com essas palavras. Nunca antes na história do Brasil, pela primeira vez nessa... Falar a verdade, minha vida melhorou bastante, a minha e minhas filhas. Porque há 8 anos antes, eu não tinha oportunidade de ter cursos e ter profissões. Antes, eu era manicure, dei um tempo para procurar fazer curso, para ter uma profissão. Estou com 4 meses de empresa. Estou gostando muito. Estou mostrando que as mulheres podem fazer serviços que só era para os homens. E antes disso aí, do governo Lula, eu não tinha essa oportunidade de chegar e conseguir essas coisas que hoje eu consegui. Nós chegamos em 2010 com a classe D tendo mais estudantes universitários do que a classe A. São mais de 700 mil universitários da classe D, de 2002 para cá. Isso significa mais de 100 mil universitários por ano. E cada ano de estudo significa 15% a mais na renda. Ou seja, você tem a base da pirâmide de renda brasileira mais escolarizada e com uma perspectiva de futuro de geração de renda melhor do que em 2002. O investimento na educação durante os últimos 8 anos levou o governo federal a inaugurar 14 novas universidades e 214 escolas técnicas. Além da criação de programas como o ProUni, o governo Lula lançou o Fundeb em janeiro de 2007, que aumenta em 10 vezes o volume anual de recursos federais e financia todas as etapas da educação básica. Como eu não tenho muitas condições financeiras de pagar uma faculdade, eu optei por fazer o Enem para poder conseguir uma bolsa integral. E é aí que entra uma das maiores crises da educação do governo Lula. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado para ser uma avaliação unificada nos processos seletivos das universidades públicas federais. Mas em 2009 e 2010, a prova se tornou motivo de vergonha para o Ministério da Educação. Em 2009, um escândalo. O roubo das provas na gráfica responsável pela impressão. De suporte para a sua excepcional inteligência emocional. Eu acho que é extremamente importante alguém que fala da fome ou alguém que fala da dificuldade de arrumar um emprego e é um cara que sentiu isso na pele. Isso não é pouco. A gente tem que aplaudir o Lula, a gente tem que reconhecer os avanços dele nesses campos, principalmente no campo social. Não ter nem o pão de cada dia. Chegar em casa e ver nos olhos da família o fantasma da fome. Antes de dormir, a gente já rezava que o telefone tocasse de manhã, para ele poder trabalhar, né? Porque era trabalhar de dia para comer de noite. Lula sabia bem o que era essa realidade. Durante a campanha de 2002, tinha feito da erradicação da fome no Brasil sua principal plataforma eleitoral. E ao assumir a presidência da República, lançou o programa Fome Zero, que se propunha alimentar decentemente 46 milhões de habitantes que viviam com menos de R$1 por dia. As famílias que recebiam menos de meio salário mínimo ganharam direito a um cartão alimentação no valor de R$50. Um pequeno passo que ganhou repercussão mundial. Países pobres precisam ter definitivamente ajuda mais substancial dos países ricos. Fome Zero foi apenas uma semente para o que vinha a seguir. Estava nascendo o maior programa social do governo Lula, o Bolsa Família. Porque eu recebo desde o primeiro mês, sabe? Eu recebo. A primeira vez que for fazer a inscrição, fiquei na fila um dia inteiro na inscrição. Quando foi para pegar o cartão, eu fiquei na fila um dia inteiro na chuva também para pegar o cartão.
sabe? Recebia um mês um valor, no outro mês outro. Quando de repente o Lula entrou, que ele unificou tudo, ficou um valor só. Olha, sinceramente, para mim, que não tinha certo de ganhar R$5 no mês, de pegar, puxar, botar o cartão e olhar naquela telinha ali, que tu tinha R$90, olha, há quantos anos atrás? Há 8 anos atrás, R$90 era uma fortuna. Saía tão feliz da vida. Lançado em 17 de setembro de 2004, o programa termina 2010 com um orçamento de mais de 13 bilhões de reais e atendendo a 12 milhões e 700 mil famílias em todo o país. Essa pessoa que recebe o Bolsa Família, ela vai gastar o dinheiro dela. E não estou fazendo juízo de valor, se é bom ou ruim o Bolsa Família, do ponto de vista estritamente econômico. Essa pessoa vai gastar onde? No pequeno varejo do bairro, que se vendeu mais, passa a contratar mais gente para atender os seus clientes e a aumentar o seu pedido para a indústria, que ao produzir mais, contrata mais gente. Quais são as pessoas que são contratadas? As pessoas das classes C e D. E aí o círculo virtuoso da economia acontece, o Brasil como um todo gera mais renda e a gente consegue chegar na situação de ter metade da população brasileira pertencendo à nova classe média. Acho que a principal mudança é a certeza de que no outro dia, né, vai ter a comidinha deles, vai ter o material, vai ter a roupa. Né? Eu me sinto muito, muito mais seguro do que eu me sentia antes, porque eu vivia assim meio para baixo, meio arrasado. Por quê? Porque eu não sabia como é que eu ia fazer no outro dia. Eu não tinha uma segurança, não tinha uma visão do futuro, o que ia ser. O que eu ia poder dar para eles, qual é o exemplo que eu ia poder dar para eles se eu não tinha, né, um emprego. E agora não, agora é diferente. Agora eu tenho meu emprego, a gente já começou a sonhar, começamos a sonhar com a reforma da casa, já, nossa geladeira cheia, dinheiro no bolso, né, profissão, né, com certificado, com carteira assinada, com tudo. Isso é uma realização que eu acho que qualquer pessoa que estava na nossa situação sonha. Ainda tem gente que critica o Bolsa Família. E eu acho normal. Eu atingi uma idade que eu não tenho mais o direito de me ofender com essas coisas. O fato é que entre os anos de 2004 e 2008, a parcela da população considerada pobre caiu de 33% para 23%. Eu notei isso numa viagem que eu fiz para o Nordeste, fiquei 15 dias fazendo uma reportagem. A mudança lá, você percebe a olho nu, você olhando as coisas, você vê, né, que o Nordeste mudou. Mas mais do que isso, as pessoas mudaram, né? Recuperaram a autoestima, o orgulho, né, da terra. Isso você nota mais no Nordeste, mas é uma coisa que você sente também no Brasil inteiro, né? Quer dizer, o brasileiro voltou a ter orgulho de ser brasileiro. Eu acho que isso é uma coisa que não dá para medir em números, mas é uma coisa que vai ficar. Em 2004, o governo decidiu facilitar o acesso de estudantes de baixa renda ao ensino superior. Nascia o ProUni, Programa Universidade para Todos. Quem sabe quando deixar o mandato eu e Zé Alencar, seremos bolsistas. E se conseguirmos atingir a linha de corte, vão dizer isso é proteção, porque ele foi presidente. Para tentar diminuir o déficit habitacional, foi lançado em abril de 2009 o programa Minha Casa Minha Vida, que financia quase integralmente a compra da casa própria para a população de baixa renda, com prestações que não ultrapassam R$20. O maior sonho é ter minha casa, dar um lar para o meu filho. Mas nem todos os programas prosperaram. O primeiro emprego, que dava vantagem a empresas que contratassem jovens de 16 a 24 anos, não pegou. Lançado em 2003, com a intenção de criar 260 mil vagas por ano, o programa favoreceu menos de 4 mil jovens, até sua extinção em 2006. Não quer dizer que não existe miseráveis no Brasil, que não existe pessoas extremamente pobres ainda, que não existe desigualdade, mas se reduziu isso e se viu que é possível fazer isso. Que é possível crescer e distribuir renda. Que é possível fazer isso dando cidadania às pessoas, dando voz, dando participação. Ou seja, então, eu acho que o povo hoje em dia tem mais autoestima, não é só lá para fora, não, dentro aqui do país. A crise financeira que abalou boa parte do mundo em 2008 não chegou a atingir em cheio o Brasil, mas foi um momento delicado para o governo Lula. Quedas históricas nas bolsas de valores por todo o mundo levaram alguns economistas a prever uma catástrofe semelhante ao crash de 29.
Mas no Brasil os efeitos foram menores. Para a equipe econômica do governo, estávamos descolados da crise que nasceu americana e já era global. Eu pessoalmente liguei 2 vezes ao presidente Bush para falar: ô Bush, o problema é o seguinte, meu filho. Nós ficamos 26 anos sem crescer. Agora que a gente está crescendo, vocês vêm atrapalhar, pô? Resolve. Aquele momento foi crucial para o governo dele. A postura dele, a desoneração fiscal que ele promoveu, deu às pessoas condições de ter um carro, por exemplo. Aquilo mexeu com todo mundo e o Brasil não entrou na depressão emocional que outros países entraram. O presidente Lula foi mais uma vez corretíssimo quando ele disse: é uma marolinha. Ele foi corretíssimo, teve mídia, errou e ninguém viu. O mundo enfrentou muito mais do que uma marolinha. Na realidade, um tsunami inteiro está passando sobre a nossa cabeça e o fato de nós não estarmos morrendo afogados é porque nós estamos antes presos numa clínica de desintoxicação e não conseguimos fazer todas as bobagens que o resto do mundo fez. Aliás, estamos até começando a tentar fazer. É que a gente chegou atrasado na balada e quando chegamos lá não tinha mais nada para se tomar. O governo brasileiro baixou medidas pontuais, irrigando com crédito o sistema bancário e garantiu a continuidade dos investimentos em infraestrutura e nos programas sociais. Pela primeira vez na história das crises, o Brasil não quebrou. Na tentativa de estimular o consumo dos brasileiros em plena crise mundial e dar um fôlego maior a alguns setores da economia, o governo reduziu o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para móveis, materiais de construção, linha branca de eletrodomésticos e veículos novos. A prestação que a gente ia pagar na geladeira, a gente viu que dá para levar o fogão e a geladeira. Teremos o retorno desse recurso pelo aquecimento da economia. Está valendo a pena. Até R$200 de diferença nos preços originais, né? A nota 10 foi a ação do presidente Lula, que até por intuição política natural dele, que é uma coisa excepcional, ele espalhou para todo mundo, na linguagem do povo, que não vamos ter crise, que isso é uma marolinha, que a crise é do mundo, não é nossa e que vamos sair numa boa. E essa expectativa de não crise ajuda a sair da crise. Assim como a expectativa de crise acaba até provocando a crise. Na crise econômica, se o mundo desenvolvido tivesse feito o que o Brasil fez... Eu lembro que o Bush ainda era presidente da República, eu falei com o Bush, Bush, olha, eu acho que é importante chamar o Obama e tentar pactuar algumas medidas urgentes. Porque essa coisa é que nem enxurrada, sabe? Quando vem para casa da gente, derruba muro e enche a caixa d'água, então tem que tomar atitude logo. Demorou quanto tempo para tomar atitude? Foi também em 2008 que o Brasil se tornou, pela primeira vez na história, credor externo, com reservas suficientes para pagar sua dívida. A evolução dos números nos últimos 8 anos confirma a estabilidade da economia brasileira, a começar pela criação de empregos. Desde 2003, foram mais de 14 milhões de novas vagas com carteira assinada. A gente conseguiu comprar os móveis, conseguiu comprar um computador, que é a coisa mais importante para as crianças, nosso sol, que nós não tinha, DVD, a estante. Começamos a mobiliar a nossa casa aos poucos, devagar, né? Aí vamos pagando aos poucos, porque à vista também não dá, né? O que aumentou a renda foi a estabilidade inflacionária. Em segundo lugar, a expansão do crédito para consumo. Aí não foi propriamente o Banco Central que fez isso. Foi o crediário de loja. Todas as redes de varejo entraram na guerra do juro baixo do 10 vezes no cartão sem juros. E foi no 10 vezes no cartão sem juros que a classe C, classe D entrou no consumo. Isso não tem nada a ver com política monetária. Uma coisa que eu acho fantástico no Nordeste é que o povo está trocando o jumento vinho por uma moto. O salário mínimo teve aumentos anuais acima da inflação. Quando Lula assumiu, era de R$200. Ano a ano, o valor foi sendo reajustado até chegar ao valor atual de R$510. Muito mais do que a inclusão social em si, que foi enorme, só falar do aumento dos salários, da inserção do crédito popular e do crédito habitacional, etc., nós
eliminarmos para sempre a ideia de que somos explorados pelo resto do mundo e, portanto, não somos mais um país subdesenvolvido. A classe D fecha 2010 movimentando 381 bilhões de reais, mais do que a classe A movimenta e mais do que a classe B movimenta. O Produto Interno Bruto, que mede o crescimento do país, teve uma expansão média de 4,2% ao ano entre 2013 e 2008. A previsão para 2010 é de 7,5% de crescimento. O papel mais importante do Lula na economia foi devolver para o brasileiro a crença nele mesmo. Foi dar para os empresários, libertar nos empresários de novo o espírito animal. Esse crescimento que está aí não foi feito pelo governo. O governo faz discurso. Quem faz o crescimento são vocês que trabalham. Agora, para vocês trabalharem, é preciso ter um agente estimulante. O Lula entendeu isso, que é um Estado, na verdade, um Estado indutor, que põe a sociedade a trabalhar. E põe a trabalhar com uma certa alegria, porque dá esperanças, porque cria um horizonte de aperfeiçoamento, de melhoria. Lula, sua inteligência emocional, ele sai como o presidente que mais sorte teve, provavelmente, em todo o período republicano. Olhando o preço das commodities minerais e das commodities agrícolas, o agronegócio brasileiro, a curva é ascendente, inclusive durante o período da última crise de 2008. É como se as commodities tivessem perguntado: presidente Lula já assumiu, já tomou posse em 1º de janeiro de 2003? Sim. Então, se ele já está lá, podemos começar a crescer. E elas vieram crescendo, sendo que as minerais aumentaram cerca de 400%. Não é duplicar, é quadruplicar. E ele sai, agora no mês de dezembro, sob a ameaça de que esses preços, que estão altíssimos, podem vir a sofrer um ajuste durante o mandato da presidência eleita Dilma. É como se as commodities estivessem perguntando: presidente Lula já está saindo? Então nós podemos nos ajustar para baixo. Tomara que não, mas é isso que possibilitou a construção desse processo de aumento do crédito. Eu quero dizer, gente, esse Brasil não quebra, não está quebrado e não vai quebrar. Verdadeiras quedas de braço foram travadas nesses 8 anos para reduzir a taxa de juros, sem perder o controle da inflação. A taxa, que era de 25% ao ano em 2003, termina 2010 a 10,75%. Ainda assim, o juro real continua sendo um dos maiores do mundo. Eu acho que o primeiro problema do Brasil, em termos da gestão econômica e financeira, é a taxa de juros, extremamente elevada. O segundo problema é a taxa de juros, extremamente elevada. O terceiro problema também é a taxa de juros, extremamente elevada. Ou seja, provavelmente, se ele tivesse feito o alinhamento de taxa de juros, aí nós poderíamos dizer: nunca antes nesse país teríamos tido uma presidência como a de Luiz Inácio Lula da Silva. A solidez da economia brasileira foi confirmada também pela confiança do mercado internacional. O país recebeu das 3 maiores agências de classificação de risco o chamado Investment Grade. Eu não sei nem falar direito a palavra, mas se a gente for traduzir isso, o Brasil foi declarado um país sério. A economia foi extremamente importante para o êxito do governo Lula, vai continuar a ser extremamente importante para assegurar o êxito maior ou menor do governo Dilma Rousseff. A minha vida melhorou bastante, bastante mesmo. Com a vida que eu tinha 8 anos atrás, hoje, eu posso dizer assim que eu tenho uma vida melhor. Não do jeito que eu queria, mas bem melhor, muito melhor. Posso dizer assim, muito melhor. Conquistei bastante coisa. Em 2006, a perfuração na Bacia de Santos à procura de novas reservas de petróleo mudou definitivamente os rumos da exploração no Brasil. A mais de 7 mil metros de profundidade foi encontrado petróleo na camada pré-sal do poço batizado de Tupi. Estimativas apontam que a camada, no total, abrigue cerca de 100 bilhões de barris em reservas. Pode dizer
com toda a segurança que ele colocará o Brasil entre os países com maiores reservas de petróleo do mundo. Em outubro de 2010, mais uma grande descoberta. A reserva de Libra na Bacia de Santos, que tem de 3,7 a 15 bilhões de barris de óleo, pode dobrar as reservas brasileiras. A descoberta da camada pré-sal acirrou a discussão entre os vários estados do país sobre o destino dos royalties pagos pela extração. Isso deve merecer um prazo maior para ser discutido, não ser feito atropeladamente em 3 meses. Minha primeira vontade era de não votar o royalties esse ano. Isso foi dito para todos os líderes, porque eu sabia que era um ano político, eu sabia que em ano de eleição todo mundo quer fazer gracinha. Em setembro, a Petrobras fez uma mega oferta de 4,7 bilhões de ações da estatal, a maior emissão da história de todo o mercado financeiro mundial. O pré-sal, na verdade, é o triunfo da tecnologia desenvolvida no Brasil pela Petrobras. Ela é campeã mundial em águas profundas. Tão profundas que teve de atravessar até a camada de sal, abaixo da bacia sedimentar, para localizar petróleo depois do sal. Quando na geologia é sabido que existe petróleo depois do sal. Mas ninguém conseguia chegar lá. É como falar, tem muito petróleo no planeta Marte. Então vai buscar. Só que ainda estamos no planeta Marte em matéria de pré-sal. Achamos o óleo. E agora? Agora tem que tirar. E a tecnologia para tirar ainda não está madura. O presidente Lula é um fenômeno, independentemente dele. As pessoas param para ouvi-lo, isso é raro. Isto não existe. Existem pessoas que precisam fazer um trabalho tremendo para que alguém... Eu sou professora, eu sei muito bem disso. Como é que você entra na sala e você chama a atenção das pessoas. Então ele tem um carisma absolutamente inegável. Ele é importante, ele é maior que a sua própria figura e que o seu governo. E descobri que eu não sabia que ele era uma tradução exata de milhões e milhões de brasileiros. Tudo o que acontecia assim, de mais importante na história recente do país acontecia dentro da família dele. Mas parecia um roteiro mal escrito, porque tudo se encaixava tão bem, né? Que se você fosse pensar num roteiro, você não faria assim, tudo tão encaixadinho, né? Desde o sobrenome Silva até tudo o que acontecia no Brasil de mais importante. Se você pegasse dados do IBGE, por exemplo, tudo se encaixava na família do Lula de uma maneira fantástica, assim. A história do retirante nordestino, que chegou à presidência da República, começa em 27 de outubro de 1945, em Garanhuns, interior de Pernambuco. Lula é o 7º dos 8 filhos de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo. Em 1952, a família migra para São Paulo, viajando num caminhão pau de arara. Você sabe que o Lula era uma pessoa tímida, Lula não era o que é. Ele só, quando ele chegou aos seus 13, 15 anos por aí, o Lula ele começou realmente a despertar, na minha concepção, a um moleque mais atirado, mais isso no futebol, isso no grupo de amigos. Mas interessante é que ele não era meio tímido para falar, por exemplo, para os outros, ele era meio tímido, não gostava muito disso, não. Não importa quem seja ajustador. Lula começou a trabalhar cedo, aos 12 anos. O primeiro registro na carteira veio 2 anos depois. Na mesma época, ingressou numa fábrica de parafusos e conseguiu uma vaga no curso de torneiro mecânico do Senai, formando-se metalúrgico. Depois do golpe militar de 1964, Lula foi contratado pelas indústrias Vilares, uma das principais metalúrgicas do país, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Foi lá, por intermédio de seu irmão José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que Lula começou a ter contato com o movimento sindical. E ele chamava o Lula para ir ao sindicato e o Lula dizia, não, mas a expressão do Lula, não tem minha mãe na zona. Para ir fazer parte dessa porcaria aí, eu prefiro ficar em casa assistindo novela. Ele falava isso sempre, né? E o Frei Chico acabou arrastando o Lula para o sindicato. E o Lula acabou gostando de ir nas reuniões justamente porque tinha um debate e que ele falava que aquilo parecia uma partida de futebol. Então, aí ele começa a ter, pela primeira vez, um interesse pela política. Uma vez ou outra ele queria ir no sindicato, mas normalmente botava obstáculo para ir, aí eu forçava ele. Pô, vamos lá assistir uma assembleia, reivindicação salarial. Eu estou falando aí do ano de 1966, 67. Não era coisa fácil, não, ir para o sindicato. 68, imagina.
E a nossa sorte é que ele acabou aceitando, mesmo assim a mulher dele, né, era Lourdes. Na época o Lula não gostava, minha mãe também tinha medo que ele participasse, porque havia toda uma repressão, né? Mas ele acabou participando. Depois de muito trabalhar, convencer alguns amigos lá em cima dele, trabalho de convencimento. E aí ele acaba entrando no sindicato, filha. Um ano e pouco depois que ele está lá, que ele vem perder a sua esposa. Tinha um momento na vida do Lula, quando ele tinha 20 e poucos anos, em que ele achou que ele estava absolutamente realizado. Ele era já um operário especializado, ele tinha acabado de casar com a mulher que ele mais amava na vida, e essa mulher estava grávida, ele tinha a casinha dele e tudo estava resolvido na vida dele, ele se sentia um homem realizado. E, inesperadamente, no final da gravidez, essa mulher morre, o filho dele morre junto, e no velório, o corpo da mulher e do filho foram velados na própria casa que eles tinham. O assoalho até cede, era uma casa tão antiga que os corpos quase caem no chão. E o Lula fala para as pessoas que estavam na casa, falou, olha, minha família não é linda? Olha que bonita minha família. Ele fala com ironia, né? Depois disso, se seguem 3 meses de depressão. E ele sente que o mundo dele tinha acabado completamente. Só que ele se ergue desse estado, né, e começa a trabalhar no sindicato com tanto afinco, como se os sindicalizados fossem a família dele. Então, acho que um pouco dessa liderança nacional e agora internacional nasce desse momento de crise e de dor, é uma espécie de renascimento. Assim. Vocês que foram espezinhados durante 12 meses, dão hoje uma demonstração de que se alguma coisa tiver que mudar nesse país, vai mudar a partir dos metalúrgicos do ABC. Em 1975, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, passando a representar 100 mil trabalhadores. Lula deu então uma nova direção ao movimento sindical. Em 78, foi reeleito presidente do sindicato e comandou a primeira greve operária desde o golpe. Em março de 79, 170 mil metalúrgicos pararam o ABC paulista. Está na hora de parar! Todo mundo para outra vez! Eu lembro que a primeira vez que eu fui eleito no sindicato, eu tentei fazer uma bagunça na fábrica, eu tomei 3 dias de suspensão, e aí eu aprendi que ser líder era preciso que eu agisse com muito mais autoridade do que eu agia antes de ser o líder. E eu aprendi o seguinte, ninguém respeita quem não se respeita. Em 10 de fevereiro de 1980, Lula fundou o PT, com outros sindicalistas, intelectuais, políticos e representantes de movimentos sociais. No mesmo ano, uma nova greve dos metalúrgicos provocou a intervenção do governo federal no sindicato. Lula e outros dirigentes sindicais foram presos com base na Lei de Segurança Nacional. Foram 31 dias de prisão. Vou continuar brigando, primeiro, para restabelecimento da democracia nesse país e vou continuar brigando para que os trabalhadores conquistem aquilo que eles reivindicavam e que o governo não entendeu, patavina nenhuma, que os empresários não entenderam. Em 1982, foi candidato ao governo de São Paulo. O nosso número é 3. Então, companheiro trabalhador, vote no 3, porque o resto é burguês. Em 83, participou da fundação da CUT, Central Única dos Trabalhadores. No ano seguinte, participou como uma das principais lideranças da campanha das diretas já para a presidência da República. E em 1986, foi eleito deputado federal mais votado do país e integrou a Assembleia Constituinte. Como era de se prever, o PT lançou Lula para disputar a presidência da República em 1989, após 29 anos sem eleição direta para o cargo. Ele perdeu a eleição no segundo turno para Fernando Collor de Mello. Não me deixem só! 2 anos depois, liderou uma mobilização nacional contra a corrupção, que acabou no impeachment do presidente Collor. Nas 2 eleições seguintes, em 94 e 98, Lula foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso. É melhor antes tarde do que nunca. Em 2002, chegava a hora de tentar mais uma vez. Ele teria dificuldades muito grandes, ele seria boicotado. O Lula de 89, se ganhasse a eleição, seria boicotado. Eu não tenho dúvida disso. O Lula de 2002 e de 2006 construiu a maior aliança de apoio que se tem notícia. Com uma sólida aliança partidária, fez uma campanha propondo mudanças.
Entre os principais objetivos do candidato Lula estavam a erradicação da fome e da pobreza absoluta, a promoção do crescimento econômico e uma melhor distribuição de renda. Orientado por marqueteiros, abandonou a agressividade de campanhas anteriores e ganhou o apelido de Lulinha Paz e Amor. O Brasil, de ponta a ponta, mostrou claramente nas urnas a sua vontade de mudar. 76% dos eleitores brasileiros votaram a favor da mudança. Era a obsessão com essa questão da fome, que para nós, a gente, classe média de São Paulo, não entende muito como é que é isso. Mas eu fui lá onde ele nasceu, eu conheci toda a família dele, em 89, que ainda tinha muita gente morando em Caetés, né, e realmente era uma vida muito difícil, né? Então, quando ele... Não era uma questão de demagogia, de político, de discurso, é uma coisa mesmo sentida, né? Em 82, Lula foi candidato a governador de São Paulo. Perdeu. 4 anos depois, foi eleito deputado constituinte mais votado naquelas eleições, com 650 mil votos. Mas o grande salto veio nas primeiras eleições para presidente. Com uma plataforma radical, Lula chegou... Em 27 de outubro de 2002, aos 57 anos de idade, foi eleito presidente da República com quase 53 milhões de votos. Que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma, o diploma de presidente da República do meu país. Tão ou mais simbólico do que ganhar a presidência da República é a gente provar a quem quer que seja uma frase que eu disse em 1979, que ninguém nunca mais ouse duvidar da classe trabalhadora brasileira. Bom, havia muitos temores na sociedade de que Lula pudesse colocar o país de pernas para o ar. Mas ele foi inteligente e a inteligência dele começou a ser demonstrada naquela campanha quando ele escolheu o vice José Alencar. Ele foi buscar alguém que era palatável à classe média e à elite, chamada elite dominante do país. A escolha de José Alencar foi fundamental para afastar os temores que havia de que Lula pudesse virar esse país do avesso. E eu sei que não posso errar. Qualquer um pode errar. Eu sei que eu não posso errar. No dia da posse, uma multidão tomou as ruas de Brasília para aplaudir o metalúrgico que chegava para subir a rampa do Planalto. Aquela multidão de gente festejando na rua, né? Isso aí foi uma coisa que a gente não esperava isso, quer dizer, torcia para isso, trabalhava para isso, mas não imaginava como é que ia ser no dia, né? Na hora, né? E coisas engraçadas que depois a Maria me contou também, que na hora do comboio, né, que chama comboio, que carro presidencial, segurança, sair da Grande do Touro, ninguém lembrou de onde deixar a cachorra deles. E a cachorra? Todo mundo saiu para ir para a posse, né? Eu não sei como é que foi resolvido o problema, mas acabaram dando um jeito na cachorra. Em 29 de outubro de 2006, Lula voltava a derrotar um candidato do PSDB. Venceu Geraldo Alckmin no segundo turno, com mais de 58 milhões de votos e assumiu o segundo mandato. Eu acho que só no futuro os historiadores, pesquisadores é que vão poder explicar essa figura única, né? Não tem, acho que eu não conheço uma história parecida com a dele, de ver de onde saiu e onde chegou. Essa trajetória acho que é a única, né? E se para nós é difícil explicar, para ele é mais difícil entender. O primeiro mandato do presidente Lula foi especialmente turbulento nos corredores de Brasília. Núcleos de corrupção e desvios milionários de verbas públicas tomaram as manchetes, multiplicaram as CPIs e causaram a queda de fortes nomes do governo. É possível dividir os 8 anos em duas partes. Uma, até 2005, final de 2005,
Outra que começa no início de 2006. Foi o momento que ele conseguiu vencer a maior crise política da presidência Lula, que foi o mensalão. E venceu não tanto pelos seus méritos, que ele os tem politicamente, mas porque a oposição ficou temerosa de uma grave crise política que levaria ao impeachment do presidente. E não apenas por isso. A oposição tinha o seu próprio calcanhar de Aquiles, o chamado mensalinho tucano de Minas Gerais, que levaria ao indiciamento do ex-presidente do PSDB, Eduardo Azeredo, pelo Supremo Tribunal Federal. O sistema de arrecadação de Caixa 2, na eleição de 98, pode ser considerado o DNA do mensalão do PT. Este começou a vir a público em maio de 2005, quando foi criada a CPI dos Correios. O estopim da crise veio com a revelação de uma fita de vídeo, onde aparece o ex-funcionário dos Correios, Maurício Marinho, negociando propina com empresários interessados em participar de uma licitação. Maurício ainda dizia no vídeo que tinha um respaldo do então deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson. Eu recebi aqueles R$75 mil de apoio nas minhas eleições de 2002 a deputado federal. Com a iminência da instalação da CPI, Jefferson denunciou a prática de compra de deputados federais da base aliada do governo federal pelo PT, o chamado mensalão. O esquema para bancar despesas de campanhas eleitorais ganhou da imprensa o apelido de Valerioduto, devido ao nome do seu operador, o empresário Marcos Valério. Parece que a crise maior que nós vivemos é a crise moral. Que país nós vamos legar aos nossos descendentes? Que país? O país da esperteza? Não, certamente não. E houve muitos golpes de esperteza e quando o exemplo não vem de cima, fica difícil você exigir embaixo que se tenha uma postura ética, uma postura moral. Eu acho que o governo penou, foi manchado pela corrupção do círculo muito próximo ao presidente. O presidente esteve a pique de ser cassado, de sofrer impeachment. Não sofreu porque a oposição desistiu de fazê-lo. É verdade que podemos ter cometido erros. E os erros cometidos estão sendo apurados como precisam ser apurados. Mas ninguém neste país tem mais autoridade moral, ética e moral e política do que o nosso partido. Quando ele percebeu essa fraqueza, porque a oposição disse o seguinte, não vamos derrotá-lo agora, porque isso pode criar uma grave crise institucional. Vamos levá-lo sangrando nas cordas para vencê-lo facilmente em 2006. Esqueceu, diria o Garrincha, de combinar com os russos, os eleitores, porque foram depois derrotados facilmente na eleição presidencial de 2006. Ou seja, a partir dali ele se afasta da liderança histórica do PT, vai começando a se afastar paulatinamente de Guxiquem, José Dirceu, havia uma troika, né? E o Palocci e tal, especialmente desses três tal, que foram caindo ao longo do tempo, né? Afastando-se desses três, ele começou a determinar os rumos do partido. O partido o obedeceu, ele não era o presidente ou parte de honra, né, nesse momento, ou um militante do partido, ele era o dono do partido. A maior parte de nós, homens, em geral, nos confundimos sobre o que a gente quer. E Lula não se confundiu quase nunca. E ele foi aprimorando a sua capacidade de administrar pessoas e, inclusive, se livrar delas quando necessário para o bem da República. O presidente se despede de Brasília com um índice de aprovação histórico. Nada menos que 87% dos entrevistados na mais recente pesquisa do Ibope têm uma avaliação positiva de Lula. É como se 9 a cada 10 brasileiros concordassem que ele é mesmo o cara, como disse o presidente americano Barack Obama. No próximo bloco, você está convidado para uma volta ao mundo a bordo do Aerolula. Foram quase 400 viagens internacionais em 8 anos de governo. O embarque é logo depois do intervalo. Até já. A vida da minha família mudou muito, mudou para muito melhor. Quando quase o salário vai acabando do mês, dia 20, dia 22 vem o Bolsa Família. Então ajuda muito a gente, né? Os nossos filhos, que às vezes precisam de um Danone, de um biscoito, uma alimentação mais saudável do que só arroz, feijão, uma carne, né? Hoje em dia tem escola técnica para nós podermos botar nossos filhos no curso de inglês e informática, porque quando eu ganhando um salário mínimo que eu vou poder botar meu filho no curso de inglês e de informática, de espanhol, eu não poderia. Hoje em dia o meu filho faz o curso de graça.
carregamos água porque não tinha água encanada, não tinha saneamento básico, esgoto. Hoje em dia, todas as casas na comunidade, posso dizer todas, têm esgoto, todas têm água e nós não tínhamos isso. Nos últimos 20 anos, a produtividade agrícola no Brasil cresceu 5% ao ano, mais do que o dobro na maioria dos grandes produtores mundiais, entre eles os Estados Unidos. O agronegócio no fim da era Lula representa 42% das exportações brasileiras, 37% dos empregos existentes no país e 23% da riqueza nacional. Mas esses índices robustos não vieram sem sobressaltos. Uma herança que o governo Lula deixará para a sucessora resolver é o impasse sobre o Código Florestal. As mudanças na legislação dos anos 60, alterada inúmeras vezes e enxertada com a Lei de Crimes Ambientais, geraram uma crescente insegurança jurídica no campo, criminalizando o produtor rural. É uma ameaça que paira sobre nada menos que 70% da produção brasileira, ao impor a obrigatoriedade de recomposição da vegetação nativa em até 80% da propriedade. Em Minas Gerais, agricultores que não se enquadraram no Código Florestal foram tratados como criminosos. Me causa prejuízo, porque é uma área que eu cultivei toda ela, anos que venho cultivando, cuidando. Agora eu vou ter que abandonar aquela área, deixar lá. A proposta do novo Código Florestal tem como objetivo equilibrar duas necessidades do país. O equilíbrio ambiental, a proteção do meio ambiente e, ao mesmo tempo, a proteção da agricultura e da produção de alimentos. Nós não podemos conviver com uma situação de 90% das propriedades rurais, principalmente as pequenas, numa situação de ilegalidade. A demora na definição do Código Florestal representa uma ameaça ao produtor rural. Uma insegurança que vem se somar a outro problema não resolvido na era Lula: o risco de invasões de propriedades no campo. Desde sua fundação, nos anos 80, o MST já promoveu mais de 7.000 invasões em todo o país. Cerca de 10% delas no governo Lula. Abastecido por fundos do próprio governo, como comprovou a CPI da Terra, o MST radicalizava em várias ações e afrontava as leis. Quando nos aproximamos, fomos recebidos à bala. Eles estão atirando, mas a altura não alcança. Outro conflito no campo foi provocado pela decisão do governo Lula de homologar a reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, uma das maiores do país, onde vivem cerca de 15.000 índios de várias etnias. O governo estadual recorreu ao Supremo Tribunal Federal para garantir a permanência nas terras de centenas de agricultores que há décadas haviam se instalado na região para cultivar principalmente arroz. Governador, eu casei com a Índia, tenho 2 filhos, e agora o que é que eu vou fazer? Ela fica e eu saio, como é que fica? A criação da extensa reserva na fronteira com a Venezuela e numa área rica em minerais estratégicos como ouro, diamante e nióbio preocupava as Forças Armadas. Que essa política indigenista, ela está influindo na soberania nacional, ela está influindo na segurança nacional. Então passa a ser problema das Forças Armadas, sim. Mas a sentença foi mesmo pela criação da reserva Raposa Serra do Sol de forma contínua. Ou seja, os não-índios não teriam direito a ficar em seus povoados e vilarejos, o que gerou revolta. Eu me mato com uma bomba, eu levo 2 ou 3 comigo, Polícia Federal. O agronegócio brasileiro esbarrou em outro obstáculo para crescer mais: as denúncias que vinculavam o aumento na produção com devastação ambiental. Entre a demora nas licenças ambientais para grandes obras de infraestrutura e a boa imagem internacional representada pela mulher que simbolizava os povos da floresta amazônica, o presidente Lula foi pragmático. Depois de um longo desgaste, Marina Silva deixou o cargo. O escoamento da produção agropecuária sofre com as grandes lacunas da infraestrutura que ainda não foram atacadas. De portos a ferrovias, de aeroportos a estradas, esse é um dos grandes problemas que ficam para a próxima gestão.
Entre os importantes acordos com governos vizinhos está a construção do corredor interoceânico, ligando o Atlântico ao Pacífico. Um trajeto de 4.000 quilômetros que atravessa o Brasil, a Bolívia e o Chile, conectando portos de um oceano ao outro. Eu acho as eleições desse ano caracterizadas pela grande vitória obtida pelo presidente Lula, que conseguiu algo que muita gente duvidava, que era transferir o seu prestígio para uma candidata praticamente desconhecida quando foi lançada. Isso foi feito paulatinamente, revelou que ele tinha acertado na sensibilidade dele em imaginar que ele poderia transferir, escolheu uma pessoa que, a meu ver, era das mais competentes, se não a mais competente. Por muitas vezes, Lula foi questionado sobre as eleições de 2010. Se tentaria concorrer a um terceiro mandato ou se indicaria um sucessor. Veja, um primeiro legado importante e um ponto positivo foi que Lula não procurou o terceiro mandato. Lula tinha uma popularidade que lhe permitiria tentar uma aventura de más consequências para a democracia, que é o terceiro mandato, a ideia de reeleição indefinida ou qualquer coisa assim. Ele não tentou. Pode-se discutir os motivos, cada um pode ter a sua teoria sobre os motivos, mas o fato é que ele não tentou. E ao não tentar, ele está dizendo que a democracia brasileira se baseia no conceito de alternância no poder, o que é uma coisa importante, positiva. A campanha do PT para as eleições 2010 começou muito antes da oficialização da candidata Dilma à presidência. Ministra de Minas e Energia e depois ministra-chefe da Casa Civil, Dilma se tornou o braço direito do presidente Lula. Durante a campanha, José Serra evitou criticar o governo e o próprio presidente Lula para não descontentar 80% da população que aprovava o presidente. Grande parte do que ficou de positivo e a popularidade do presidente Lula deve-se que a oposição não fez um contradiscurso, que historicamente em partido democrático se faz, em país democrático se faz, ou seja, você tem um governo que apresenta seus dados e a oposição critica. Aqui a oposição assistiu passivamente às loas feitas pelo presidente, a ele próprio, autoelogio, é o presidente que mais se autoelogiou na história do Brasil. Quando a campanha finalmente começou em 2010, o presidente Lula assumiu o papel de garoto propaganda da sua sucessora. Não é proibido o presidente da República fazer campanha quando a campanha começar. E, obviamente, que não cabe ao presidente da República criar nenhum constrangimento para a justiça eleitoral. Nas últimas semanas de campanha, a então ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, braço direito de Dilma, foi denunciada por intermediar negócios no governo em benefício de familiares. A bomba balançou a campanha que se aproximava da reta final e provocou a demissão de Erenice. Eu considero que a ministra Erenice tomou a atitude mais correta. O primeiro turno tinha acabado, mas a corrida presidencial não. Foram 47,6 milhões de votos para Dilma, que foi para o segundo turno com o candidato do PSDB, José Serra. O que levou ao segundo turno acabou sendo um caso de corrupção da nova chefe da Casa Civil, a nova ministra da Casa Civil, a dona Erenice. Eu acho que o presidente Lula contornou bem o caso, mas eu acho que esse fato desiludiu muitas pessoas que iam votar em Dilma Rousseff e acabaram carreando votos ou para o Serra ou para a Marina. A gente não tem que aceitar provocação, porque a surra que a gente quer dar nele é na urna do dia 31. Em 21 anos, seria a primeira eleição sem a presença de Lula entre os candidatos oficiais. Eu só lamentei que é a primeira vez que eu vou votar e que não tem minha cara lá no telão, desde que foi restabelecida as eleições para presidente da República em 89. Dilma, por sua vez, passou a ser mais agressiva nos discursos e principalmente nos debates. No dia da eleição, o presidente Lula votou apressado e deu uma entrevista coletiva pedindo mais uma vez votos para Dilma. Embora a gente more num país em que a Constituição diga que todos são iguais perante a lei, tem uns mais iguais do que outros. E as mulheres ainda não são respeitadas
na sua totalidade. A expectativa pelos resultados das urnas não durou muito. Passado o susto do primeiro turno, veio a vitória. Eleita a primeira mulher presidente da República, Dilma Rousseff, do PT, com 56% dos votos válidos. Naquela noite, o presidente Lula deixou sua pupila brilhar só, no primeiro pronunciamento depois de eleita. Reforço aqui meu compromisso fundamental que eu mantive e reiterei ao longo dessa campanha. A erradicação da miséria e a criação de oportunidades para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. E ele conseguiu, ele sozinho, escolheu uma candidata à presidência da República, apresentou para o PT e falou, é ela. E ela foi eleita. Então, acho que demonstração de poder maior do que esse, não vejo como, né? Ela pega um Brasil que está em decolagem em relação à condição econômica, a possibilidade de repartição da riqueza, a possibilidade de agregar, né, um novo grupo de consumo na sociedade de produção, mas ela pega também um Brasil num cenário internacional no qual os confrontos serão cada vez mais significativos. Portanto, ela não terá as grandes vantagens que o Lula teve no primeiro mandato, que foi, de fato, ao pegar parte da estrutura montada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, poder levá-la de forma melhor adiante, mas aproveitando, e menos ainda o sossego, entre aspas, do Lula no segundo mandato, que foi colher, em grande medida, os frutos de ter acertado em cheio em relação ao que fazer na crise de 2008. O que ele deixa para Dilma é a herança maldita que ele recebeu do Fernando Henrique, que recebeu do Itamar, que recebeu do Collor, que recebeu do Sarney. A realização de reformas não mais adiáveis. O governo Dilma Rousseff terá alguns desafios muito importantes pela frente, a começar por algumas reformas que eu acho que esse governo tem que fazer. Nós temos aí problemas estruturais muito graves. A questão da Previdência, por exemplo, tem que ser atendida, tem que ser discutida. A Previdência tem que ser discutida. E há ainda outro ponto que eu acho fundamental, que é a questão tributária. É preciso que se reveja o sistema tributário brasileiro, que é um horror. E a infraestrutura não está nada brilhante, é preciso atacar os portos, as estradas, os aeroportos, tudo isso. Então, desafio não falta. O Brasil te ama, presidente. Se o senhor não ama ninguém, obrigado, você tem feito a nossa vida. O que ficou no final é um país melhor. Eu acho que qualquer governo, quando assume, né, qual é o objetivo central? É melhorar o país, melhorar a vida, né, da população. E tenho certeza que as pessoas hoje se sentem mais felizes no país, vivem melhor. Já considero o maior estadista que esse país já teve sem ter sentado num banco de faculdade. Não que isso não seja fundamental, mas está mais do que provado que inteligência não precisa de cultura e nem de conhecimento. Basta um conhecimento que é o maior de todos e que isso ele tem demais, que é a sabedoria popular. Esse é o Lula. Ele vai passar a história como um presidente muito importante, talvez comparado por muitos historiadores do futuro como um dos grandes presidentes que o Brasil já teve. Nos últimos anos, Lula não teve vida. O Lula, nos últimos 30, 40 anos, a vida dele é política, é direto. Agora, ele vai deixar a presidência e aí, de repente, o Lula vai chegar, levantar de manhã, tomar o seu café lá e agora, vou fazer o quê? Eu acho que vai acontecer o que acontece com todos. No começo, a gente pode ficar até um pouco meio perdidão, porque, enfim, não tem mais aquele aparato, depois vai se habituar. O presidente Lula vem de lutas sindicais, lutas políticas, sempre fez campanha, vai continuar fazendo, porque é do estilo dele, não é? Mas eu acho que ele vai se ajustar à situação. Ele é um homem que tem... Falar a verdade, minha vida melhorou bastante, a minha e minhas filhas. Porque há 8 anos antes, eu não tinha oportunidade de ter cursos e ter profissões. Antes, eu era manicure, dei um tempo para procurar fazer curso, para ter uma profissão. Estou com 4 meses de empresa. Estou gostando muito. Estou mostrando que as mulheres podem fazer serviços que só era para os homens. E antes disso aí, do governo Lula,
eu não tinha essa oportunidade de chegar e conseguir essas coisas que hoje eu consegui. Nós chegamos em 2010 com a classe D tendo mais estudantes universitários do que a classe A. São mais de 700 mil universitários da classe D de 2002 para cá. Isso significa mais de 100 mil universitários por ano. E cada ano de estudo significa 15% a mais na renda. Ou seja, você tem a base da pirâmide de renda brasileira mais escolarizada e com uma perspectiva de futuro de geração de renda melhor do que em 2002. O investimento na educação durante os últimos 8 anos levou o governo federal a inaugurar 14 novas universidades e 214 escolas técnicas. Além da criação de programas como o ProUni, o governo Lula lançou o Fundeb em janeiro de 2007, que aumenta em 10 vezes o volume anual de recursos federais e financia todas as etapas da educação básica. Como eu não tenho muitas condições financeiras de pagar uma faculdade, eu optei por fazer o Enem para poder conseguir uma bolsa integral. E é aí que entra uma das maiores crises da educação do governo Lula. O Exame Nacional do Ensino Médio foi criado para ser uma avaliação unificada nos processos seletivos das universidades públicas federais. Mas em 2009 e 2010, a prova se tornou motivo de vergonha para o Ministério da Educação. Em 2009, um escândalo. O roubo das